Olá, gente! Eu tô aqui hoje para falar sobre o reino de Deus. De novo, esse é o propósito do canal, né? É falar sobre o reino de Deus. Diante, assim, do cenário, né, do mundo, como a gente vai falar sobre o reino de Deus? Como a gente vai falar de Deus? Como é que a gente vai falar da beleza de Jesus em um mundo que tem guerra, tem fome, que tem intolerância, não tem amor, né? Quando a gente liga o noticiário, a gente vê a maldade do mundo. A gente tem que tomar cuidado para que isso não esfrie o nosso coração em relação ao Evangelho, às boas novas, ao reino de Deus, nosso coração e a nossa conexão com o Espírito de Deus. E a reflexão que eu vou passar aqui para vocês, que é uma coisa já que desde quando começou essa guerra em Israel, eu já estava pensando nisso, e não só a guerra de Israel, mas como a guerra da Ucrânia, todas as coisas no Brasil mesmo, né? A gente vive aqui numa guerra interna, com violência. Só você ligar a TV, né? Eu até evito às vezes de ligar o noticiário pra respirar, né? Porque só tem isso, tem muito disso. Não tem só isso, né? Tem mais coisas, mas é o que dá notícia. E isso nos afeta de alguma forma. E tem que afetar, porque a gente precisa fazer oração sobre isso e refletir mais ainda sobre o reino de Deus diante desses episódios. Quando Jesus, ele veio aqui e se encarnou como homem, ele nos deu o exemplo do que nós passaríamos aqui na Terra. Inclusive, quando eu vou rezar o rosário no mistério doloroso, tem muito essa reflexão sobre a agonia de Cristo, a flagelação dele, a coroação de espinhos, o carregar da cruz e a sua crucificação. Isso me faz muito meditar na nossa caminhada aqui na Terra também. O quanto que ele trouxe como modelo o sofrimento que nós também passaremos aqui nesse mundo. E ele diz, né, que no mundo teremos aflições, mas tenham fé. Eu venci o mundo. Ele diz que ele venceu o mundo. E nesse mistério doloroso, inclusive, no primeiro mistério, a agonia que ele teve no horto. Ele teve ansiedade, ele teve medo, ele pediu ao Pai que afastasse dele o cálice, mas confirmou a confiança na providência, dizendo que seja feito conforme a vossa vontade. E ele nos mostra ali que você que tem ansiedade, que tem medo, que tem aflição, Jesus também teve medo, Jesus também teve ansiedade e Jesus também teve aflições. Não se preocupe com isso no sentido de achar que você tem pouca fé, que você está até em um pecado por falta de confiança. Cristo mostrou na agonia do horto com um modelo de pessoa que ele era também. Ele não era só Deus, ele era homem também, ele era as duas coisas juntas. Mostrou pra gente que nós também teremos ansiedade, medos, aflições, porém, ele diz ali pra gente vigiar. Ele fala pra Pedro, pros discípulos, orai e vigiai. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Ele nos aconselha, não pare de orar, vigie. Porque o seu espírito aí está disposto, mas nós temos uma carne fraca. Ele nos mostra como devemos agir diante de uma situação de medo e diante de uma situação de ansiedade. Ele nos mostra na flagelação que há violência ainda. Ele foi forte porque a fortaleza dele não era somente da pessoa humana dele, mas a fortaleza dele vinha do próprio Deus. Ele sabia que Deus estava ali providenciando algo muito maior do que o nosso entendimento aqui humano. Jesus, ele poderia ter se furtado desse mal, mas ele foi adiante, porque ele sabia que o propósito de Deus era muito maior. Ele nos mostra na coroação de espinhos que do outro, mostrando que ele é muito mais do que o outro, não tem empatia. Então, quando eles colocam a coroa de espinhos em Jesus, eles mostram ali que eles não ligam, né? Eles humilham Cristo. Dizem para ele, se salve aí, você não é o rei dos judeus, né? E colocam lá a coroa nele, um manto vermelho para humilhar ele mesmo. Jesus nos mostra que nós também poderemos ser humilhados, inclusive pela nossa fé.
Jesus, ele mostra carregando a cruz que nós teremos que carregar as nossas cruzes. E muitas vezes nós vamos cair no meio do caminho com a cruz ali, não vamos conseguir cair. Procure pessoas que possam te ajudar na fé, pessoas que te deem a mão, que carreguem também a sua cruz e te ajudem, te deem palavras de motivação para que você continue a caminhada. Jesus ali carregando a cruz mostrou pra gente que nós também devemos carregar as nossas cruzes. E quando Jesus é crucificado e diz, está consumado. Antes de ele dizer que está consumado, ele chega a dizer, Pai, por que me abandonaste? Porque Jesus também era humano. Jesus era plenamente Deus e plenamente humano. E ali, naquela situação, ele também falou, por que me abandonaste? Mas ele sabia que Deus não iria abandonar ele. Assim como nós, a gente, às vezes pode chegar um momento na sua vida que se você fala, cadê? Onde está Deus? Por que Deus me abandonou? Se Cristo na cruz disse, Pai, por que me abandonaste? Você acha que você não vai chegar um dia e falar, ai, por que Deus me deixou nessa situação? Mas Deus mostra ali na cruz pra gente, Jesus mostra ali na cruz que não acaba aqui. Ele diz, está consumado. E quando ele é crucificado ali, ele ressuscita no terceiro dia para nos ir dando um exemplo para outras pessoas que é possível sim carregar as nossas cruzes com fé, esperança, sabendo que Deus proverá tudo o que a gente precisa e que se nós estamos passando por alguma situação aqui nesse mundo, Deus sabe muito mais do que a gente, Deus sabe muito mais do que a nossa capacidade humana tem de raciocinar e de pensar. A gente tem que mostrar isso pro próximo e saber que o reino de Deus não é deste mundo. Quando a gente vê guerra na TV, problemas sociais, violência, todo esse mal que tem, a gente tem que entender o seguinte: no mundo teremos aflições, mas tenham fé porque ele venceu o mundo. Ele ressuscitou no terceiro dia. Jesus, ele não coloca a mensagem dele ali nas coisas humanas, nas coisas que a gente vê aqui no nosso dia a dia. Ele fala muito pelo contrário, que aqui, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ou seja, esquece todas essas coisas que você carrega aí e coloca na frente de Deus. Você não coloca o reino de Deus acima de todas as coisas, sabendo que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Não. Coloca todas as coisas acima do reino de Deus. Não. Negue-se a si mesmo. Negue-se. Carregue a sua cruz. Depois siga Cristo. E seguir Cristo é ser seu discípulo. Não é só você dizer que acredita nele. Não é só você dizer que você estuda, que você tem uma Bíblia lá de estudo e você tem 500 Bíblias e você sabe várias coisas teológicas. Inclusive, aqui no canal, o que eu recebo de comentário às vezes de pessoas que não são da mesma fé católica e ficam questionando coisas teológicas. Gente, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga Cristo e seja discípulo de Cristo, porque esse é o fundamento de todas as coisas. Isso é o que fundamenta tudo. E por mais que a gente tenha um grande conhecimento teológico, nada vai responder quando chegar alguém falando, cadê Deus aqui nesse mundo aqui que parece que tá acabando? Essas perguntas, essas respostas teológicas não vai responder. O que vai responder isso é a nossa fé naquele que é maior do que tudo. Ele ressuscitou, ele está presente. Quando a gente fala na Páscoa, ele vive, que ele viva de fato o restante do ano e não somente na Páscoa. E Jesus, tudo que ele fez aqui, ele fez como um modelo também pra gente. Ele mostrou pra gente o que a gente tem que fazer. Ele abriu um caminho pra gente andar. Tava tudo sem caminho, nós estávamos aqui completamente perdidos, sem saber pra onde ir. E Jesus veio e fez esse caminho. Por isso que ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso, porque nós estávamos perdidos e ele trouxe o caminho da vida pra gente. O caminho da vida. Então você hoje, aconselho você a toda vez que rezar o terço nos mistérios dolorosos, saber disso, lembrar disso, diante do mal do mundo, saber que esse mal do mundo existe, sempre existiu, e que Cristo já falou pra gente que isso vai acontecer e que a gente tem que ter fé, porque ele vive e ele ressuscitou no terceiro dia e ele nos fala do reino de Deus, que é muito maior do que esse mundo aqui, que a gente aprende a perseverar, evoluir, crescer
saber enfrentar os nossos problemas com fortaleza de espírito, para que no final a gente encontre o amado da nossa alma, o nosso Deus glorioso, que vai nos olhar nos olhos e trazer o nosso espírito para junto dele de novo. O reino dele não é daqui, gente. O reino dele não é daqui. Qualquer pessoa que trouxer uma mensagem diferente dessa para você, dizendo que você vai prosperar aqui, porque se você vai ficar rico, você vai fazer várias coisas. Pode acontecer, mas essa não é a finalidade. Jesus nunca prometeu isso pra ninguém. Ele fala de coisas muito maiores do que o nosso olho pode ver aqui na Terra. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele faça alguma diferença na vida de vocês. E não deixem de avaliar, se inscrever no canal, compartilhar. Principalmente compartilhar naqueles grupos de família que colocam um monte de coisa horrível, de guerra, que não sei quem matou quem. Coloca lá, porque eu sei que tem muita gente que fica ansiosa e aflita. E a gente não pode ter aflições. A gente sabe que tem aflições, mas a nossa esperança vem lá do alto. A nossa paz é aquela paz que excede todo entendimento. Um beijo pra vocês, gente. Tchau.